Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Glória a Deus. Quem achou, quem o tem, diga glória a Jesus. Bem, segundo livro dos Reis, capítulo 4, o verso 38. A epígrafe do verso 38 vai dizer assim, a minha pelo menos, a morte que havia na panela é tirada. Alguns que já estão no meio pentecostal, é fato que temos canto, sobre esse argumento, sobre essa passagem. Mas também a passagem está relacionada à oferta. Vamos aprender, vamos lá. Diz assim o verso 38. E voltando o profeta Eliseu à cidade de Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam mais comer. Porém, ele disse, o profeta Eliseu: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo então. E já não havia mal nenhum na panela. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, é um texto, assim como disse, há cânticos sobre esse episódio, mas vamos aprender um pouquinho dentro do contexto sobre ofertas e dízimos. A trajetória do profeta Eliseu é uma trajetória assim muito conhecida, um dos grandes profetas da antiga aliança, sucessor do profeta Elias. E Eliseu, ele tem aí também uma grande tarefa, uma grande oportunidade em projetar, a escola dos profetas. E é interessante que Elias, ele tem um ministério um pouco diferente de Eliseu, mas o profeta de Eliseu é um ministério, um pouco de ensino. Eliseu, ele tinha muita participação com os profetas. Havia-se, naquele tempo, a escola dos profetas, e essa escola, ela talvez instituída por Samuel, mas havia muito essa dedicação para aprender a ser um profeta. Aí você pode dizer: pastor, mas o profeta não fala o que Deus quer? Sim. Então para que aprender a ser profeta? Postura. A gente precisa saber onde pisa. Não é porque Deus falou que eu posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso ter postura e analisar o ambiente que estou. Se Deus me leva a um lugar tradicional, eu preciso usar o meio tradicional para falar a palavra de Deus ao coração da pessoa.
Se Deus me leva a um âmbito religioso, eu preciso ser profeta dentro do âmbito religioso e respeitar talvez a tradição. Se Deus me leva dentro de um terreiro de umbanda, de quimbanda, de macumba, seja o que for, eu preciso entender que lá existe ordens, mas há possibilidade de mudar o ambiente através da mensagem da palavra de Deus que está sobre a minha vida. Então o profeta ele precisa aprender. Todos nós precisamos aprender. Jesus, ele não só morreu na cruz, mas o maior papel que Cristo estabeleceu foi o discipulado. Jesus discipula os discípulos e os discípulos mais, e assim chegou até nós. E eu ainda falava com os jovens na sexta-feira, a maior característica da ação do Espírito Santo dentro da igreja não é pessoas, não é reteté, não é prosperidade, mas a maior ação do Espírito Santo dentro de uma igreja é quando nós percebemos mudança de caráter nas pessoas. Entram de uma maneira, mas são transformadas através do poder da palavra do Espírito Santo de Deus. Porque o que adianta ter uma ação religiosa dentro do culto, quando lá fora o meu caráter não corresponde àquilo que fiz lá dentro? Então o maior sintoma da ação do Espírito Santo dentro de uma igreja é quando você percebe pessoas que eram uma coisa, mas foram transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Só que a nossa mente ou a nossa mentalidade atual está vinculada à multidão. E a gente acha que multidão é sinônimo de ação do Espírito de Deus. Mas voltando ao texto, porque eu preciso pregar hoje. O texto vai dizer assim, que Eliseu está passando um grande momento difícil, e é notório que o texto vai dizer, havia fome na terra. E sempre quando o texto vai falar sobre fome na terra, está representado a chuva, não chovia. Se não chove, não há colheita, não há plantação. Então havia uma série de dificuldades na agricultura. E nós sabemos muito bem que Eliseu estava dentro de uma visão onde correspondia por outras pessoas, alimentação, hospedagem, as questões médicas, seja o que for. E quando Eliseu está ali com os seus discípulos, com os profetas, a Bíblia diz assim que Eliseu resolve fazer uma sopa, talvez um caldo, e falou de comer para crente, animou. Percebe? Você fala de comida para crente, você anima ele. Então Eliseu olhou para os meninos e disse assim, vamos fazer uma sopa aqui? E os meninos já, opa! Só que o problema foi que eles disseram assim, olha, vocês vão por aí e apanhem algumas ervas, porque lá, a questão cultura, né, era comum fazer sopa usando esses tipos de ervas. Hoje a gente faz sopa com, né, mandioca, carne, bom. Só que eles vão procurar, e talvez um dos meninos, talvez ainda aprendiz, muito moço, não entendendo, ele vai e acha uma erva que havia um pouco de veneno. E ele apanha aquilo ali e fala, opa, a sopa vai ficar gostosa, vamos embora. E chegaram e prepararam a panela, e todo mundo comendo e bebendo, e aquela coisa gostosa, porque o texto diz que eles comeram. Só que eu imagino ali eles comendo e de repente um olhando para o outro falando, rapaz, essa sopa ficou boa. Aí de repente alguém tem a ideia de falar, rapaz, o que tu colocou na sopa que ficou bom? Aí eu imagino o menino falando assim, você sabe aquele negócio que tem ali, ó, aquela ervinha ali? Quando ele fala assim, imagino os outros olhando e falando, não, você não fez isso. Você está de brincadeira. Aquilo lá é venenoso, rapaz. Imagina a alegria da janta, acabou, do almoço, sei lá o que for, acabou. Porque imagina você, acabou de comer uma sopa ou algum alimento, e alguém olhar para você e falar, rapaz, tinha veneno de rato dentro. Acabou.
Vamos morrer. Aí o que eles olharam e falaram: vamos pedir oração por Eliseu. O profeta entra em situação aí de emergência com Deus e clama, porque a gente vai morrer. Vai todo mundo de uma vez só para o beleléu. Nem o Covid matou assim. Aí a Bíblia diz assim, que Eliseu vai usar um instrumento para poder fazer o milagre. E o instrumento que Eliseu vai usar é a pá. Será que Eliseu era cearense? Baiano? Quem mais gosta de farinha aí? Goiano? Os nordestinos aí? Quem gosta de comer com farinha? Levanta a mão aí. Olha aí. Jesus falou de comer, o povo já ficou alegre. Aí quando nós olhamos na nossa cultura, irmãos, por que Eliseu colocou farinha? A nossa cultura não tem muito cabimento. Porque a Bíblia diz assim, que Eliseu pega o caldo que estava preparado e vai pôr farinha dentro. E depois continua a distribuir para as pessoas que estão ali. Na nossa visão, Eliseu não poderia fazer uma oração e o mal ir embora? Sim ou não? Poderia orar. Senhor, repreende o trem que vai matar a gente. Acabou. Mas, quando eu levo o texto para dízimo e para oferta, eu percebo que diante de uma situação difícil, constrangedora e uma situação talvez muito, muito preocupante, Eliseu resolve fazer uma oferta. Pastor, você está dizendo que Eliseu ofertou a farinha? Tô, porque a farinha era uma das ofertas na antiga aliança. Levítico capítulo 2, lê na sua casa, a flor de farinha. Eliseu não está colocando farinha para o caldo ficar melhor. Eliseu está dizendo assim, diante da morte na panela, tem uma situação, uma solução. Eu vou ofertar, porque ofertando, eu arranco o mal da panela. Quando você decide ofertar, a maldição se transforma em bênção. Quando você decide ofertar, aquilo que era para ser morte, começa a gerar vida na sua vida. Eliseu não está colocando farinha para ficar bonito. Eliseu está trazendo uma oferta de cereais. Eliseu está trazendo uma oferta de oblação. Ele está trazendo e dizendo, peraí, a morte, vamos morrer. Então antes da morte chegar, vamos ofertar, porque o dono da vida é aquele que recebe o nosso sacrifício. E o texto diz assim, que colocando a oferta dentro do caldo, eles voltaram a comer, porque o Senhor recebeu do alto céu o sacrifício dos profetas. A nossa visão dentro de uma linha, muitas vezes religiosidade, é visionada nesse aspecto. A gente não entende porque muitas vezes as portas começam a se fechar para a gente. Porque panela está relacionada à prosperidade. A panela está relacionada e ligada à prosperidade. Porque panela fala de alimento. E não existe prosperidade sem uma boa comida. Agora, para arrancar essa maldição sobre a sua vida, existe um detalhe: comece a entregar aquilo que Deus colocar no teu coração, porque não existe demônio, não existe capeta, não existe chucaveira, tranca-rua, que vai conseguir impedir a mão de Deus trabalhar na tua vida. Não existe demônio que possa impedir o Deus de Israel se levantar e te abençoar. O contexto é esse, e a gente já vai ofertar. No momento de morte, Eliseu vai trazer uma oferta a Deus. E a oferta vai arrancar tudo. E é interessante que eles colocam a oferta e vão continuar comendo. Pastor, o que eu aprendo com isso? A minha oferta nunca vai ser em vão.
Pode ofertar e continuar esperando, porque vai acontecer o que você deseja. Se o teu coração não tiver em barganha com Deus, Deus irá abrir as portas para poder abençoar você. O problema é, e já trazendo uma carona na mensagem, é que Deus te chamou para ser um canal de bênção, uma vala de bênção. O problema é que esse canal muitas vezes está entupido. O problema é que você se tornou tão cego que tudo que chega em você para em você. E o prazer de Deus é de você alcançar os outros. O projeto de Deus sempre vai ser isso. Tudo que Ele colocar nas tuas mãos, quem estiver do teu lado vai gozar contigo. Quem estiver da tua volta vai ter a prosperidade que tiver sobre você. Porque o projeto de Deus é esse, que você seja um canal. Que esse canal passe, e entenda, canal não retém as águas, canal se passa as águas. Ou seja, muitas vezes Deus está te prosperando para você prosperar outro. Muitas vezes Deus está abençoando para você abençoar outro. Muitas vezes Deus está te dando para você dar para outro. É assim que Deus faz. Então, entenda, se eu for um canal e esse canal estiver limpo, tudo que estiver passando por mim vai passar por outro. Aí entenda, Deus vai olhar de cima para baixo e dizer, vou abençoar. Quando Ele enxerga você e sabe que através de você Ele não abençoa só um, Ele fala, vou abençoar o Francisco. Porque quando entra no Francisco, eu pego mais 10 do lado dele. Quando entra na Maria, eu pego mais 20 do lado dela. O canal de bênção que você é, vai ser o tanto que Deus vai te trazer prosperidade. Deus vai olhar para você e dizer, eu quero abençoar, porque quando eu abençoo, Ele abençoa. Agora tu está sendo um canal cheio de tranqueira, tudo entupido. Deus te abençoa, para em você e breca em você, e ninguém mais é beneficiado com isso. Aí Deus olha para você e diz assim, como eu posso trazer mais prosperidade para esse canal? Porque esse canal não vai para frente nunca. Brecou em você, parou em você. Mas se você decidir fazer como o profeta Eliseu, pastor, ainda que esteja relacionado ao estilo de morte, eu vou fazer o meu melhor. Eu falei semana passada, retrasada, alguma coisa assim, na hora da oferta sobre isso. Nós não podemos ofertar como se cantasse o dinheiro do bolso que está sobrando e lançasse a salva. Não, a gente precisa ofertar com consciência. Paulo vai dizer que o culto tem que ser racional, com raciocínio. O meu dízimo, a minha oferta, ela precisa ser de uma forma inteligente. Eu não oferto só para lançar na salva. A hora de ofertar, a hora de dizer, Senhor, está aqui, eu estou ofertando pela minha família. Senhor, está aqui, eu estou ofertando por um dia de prosperidade, porque comi, bebi, passeei. Está aqui, Senhor, está aqui, eu estou ofertando pela minha empresa. Senhor, está aqui, estou ofertando pelos meus filhos. Senhor, está aqui, eu estou dando essa oferta porque eu desejo sonhar com uma casa. Está aqui, Senhor, eu desejo uma empresa. Está aqui. A tua oferta tem que ser relacionada com aquilo que você deseja. Não entregue de qualquer jeito, porque o nosso Deus é um Deus de recompensa. Até hoje você ofertou assim, mas a partir de hoje você vai mudar. Na hora de ofertar, se for R$1, você vai arrancar de bolso e vai dizer, Senhor, esse real é com um propósito tal. Porque não existe nenhuma oferta na antiga aliança. Não existe nenhuma oferta do Nanar que não esteja relacionada a um sonho, a um desejo, a um propósito. Oferta de libação, oferta de paz, oferta de oblação, oferta de holocausto, ofertas pacíficas, todas elas têm uma característica e um objetivo. Então, se há veneno na tua finança, e você começa a perceber que patina há anos e não sai para frente, começa a entender que Deus
está te querendo levar para águas mais profundas hoje. Amém? Vou parar porque a mensagem está relacionada a isso, senão eu já começo a pregar. Temos aí nossa chave Pix, para quem está mais aí no digital, né? O pessoal, domingo passado, acabou pedindo. Chave Pix 22081 220 1000 ao contrário 20, é isso? Isso, ateliê. 22081 220 1000 ao contrário 20. Você que está em casa nos assistindo e desejar fazer a sua oferta conforme aquilo que Deus colocar no teu coração. Quem sabe você esteja assistindo nessa segunda, terça, quem sabe até sexta-feira, domingo de novo, um dia totalmente diferente do nosso culto real que é hoje, mas quem sabe você sinta no coração de fazer a sua oferta. Você pode ofertar pela chave Pix, que é uma ferramenta que nós temos hoje, e eu tenho certeza que você vai ser um canal de bênção para as nossas vidas, e a gente continua então tendo a oportunidade de continuar falando sobre o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Se você deseja ofertar com Pix dentro da igreja, irmãos, o único momento que você tem, né, a oportunidade de pegar o celular na mão é esse momento. Depois você coloca o celular no vibra, deixa o celular desligado, porque o celular às vezes, muitas vezes atrapalha a nossa adoração a Deus, né? A não ser se você estiver mexendo com alguma coisa mesmo aqui. E se você desejar ofertar, pegue o seu celular, chave Pix, mande, e você vai achar lá correspondente à Assembleia de Deus Ministério Fonte Nova, é um nome da Assembleia mais Ministério Fonte Nova. Você pode fazer a sua oferta. Se você estiver presente, está aqui. Se você também quiser passar o cartão de crédito, nós vamos pegar a maquininha. A maquininha não chegou ainda, mas vai chegar. Tá bom? Glória a Deus. Amém? Deus abençoe teu coração. Deus abençoe você. Antes da banda louvar o Senhor com mais um hino, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Pai, que haja prosperidade sobre a tua igreja. Que abra o Senhor as portas, janelas celestiais. Que esse amigo, essa amiga em casa, que sentiu o desejo no coração de lançar a sua semente, que o Senhor venha alcançar. E que haja prosperidade sobre cada um dos teus filhos. Ainda esse talvez que não tenha nada às mãos, mas o coração queima em poder trazer sempre o melhor. Que o Senhor crie a oportunidade e o preparo para que ele consiga então fazer conforme aquilo que o Senhor tem colocado no coração. Abençoe a cada um, a cada semente, e abençoamos e profetizamos prosperidade sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar.